Saudações cordiais, nesta aula abordaremos a Nova República. Chamamos de Nova República o período compreendido entre o fim da ditadura civil-militar, 1985, e o atual ano. A ditadura acaba em 1985, depois de uma abertura lenta, gradual, comandada pelos militares. Nós temos as eleições para a Constituinte, ou seja, os deputados que iriam fazer a Constituição agora do período democrático, e neste período há uma movimentação da população exigindo as diretas já. As diretas já eram um movimento popular cujo objetivo era eleição direta para presidente da República. O Congresso não ouviu a opinião popular e manteve a eleição indireta para presidente. E os deputados escolheram como primeiro presidente deste período democrático pós-ditadura o mineiro Tancredo Neves. Tancredo Neves tinha uma experiência no MDB, mas também tinha afinidades com grupos mais conservadores. Então, ele conseguiu grande apoio na hora da votação. No entanto, ele fica doente em 1985, e em março, quando ele deveria assumir a presidência da República, ele não consegue, ele vai para o hospital, e toda a imprensa começa a noticiar que ele está à beira da morte. Os médicos, para não chamar a atenção da população, tiram fotografias, dizem que é uma apendicite, diverticulite, começam a cogitar uma série de doenças, e a verdadeira doença, que é uma grave doença intestinal, não é apresentada, e ele vai falecer no dia 21 de março. Como ele não tinha condições de assumir a presidência no dia 14 de março, quem assume é o vice-eleito José Sarney. O governo Sarney vai de 1985 a 1990. Os Sarney são uma família muito poderosa no Maranhão, um grupo oligárquico que mantém até hoje lideranças, como a antiga governadora Rosina Sarney. Sarney, ao assumir a presidência da República, vai ter que lidar com um grande problema nacional, que é a retomada do desenvolvimento econômico e o controle da inflação, já que depois da ditadura civil-militar, a inflação cresceu de forma contínua e os empréstimos tomados durante a ditadura precisavam ser pagos. O Brasil estava endividado internacionalmente e internamente os preços cresciam e a população não tinha poder de compra por causa dos salários baixos. O governo Sarney vai tomar algumas medidas para criar uma moeda mais forte. E ele vai, a partir de uma inflação de 70% ao mês, tentar 3 planos: o plano cruzado, o plano Bresser e o plano verão. Nenhum desses planos vai funcionar para conter a inflação. O grande elemento do governo Sarney é que em 88 nós temos a publicação da Constituição Democrática. Esta charge de enfio é muito famosa porque mostra que a Constituinte, esse grupo de deputados fazendo a nova Constituição com base nas demandas da sociedade, eles trariam uma reconstrução do Brasil. Um Brasil que estivesse destruído, aí representado pelas matas devastadas ou pela riqueza levada embora, que agora esse Brasil seria reconstruído por meio de uma nova lei que trouxesse direitos, dignidade e democracia que foram retirados com a ditadura civil-militar. A lei, a Constituição Cidadã de 1988, que ainda é vigente, é uma das constituições mais modernas e ligadas à democracia. Ela garante o direito à liberdade perante a lei,
a ampla defesa, a dignidade, a alimentação, a saúde, o trabalho, a moradia. Ela estipula as eleições, ela estipula a democracia como máxima, ela estipula o direito à vida, ela estipula o bem-estar social. Esta figura é importante no processo de construção da Constituição. O famoso Ulisses Guimarães, do PMDB, ele liderou o processo de criação da Constituição de 1988. Ele vai falecer alguns anos após a publicação da Constituição em um acidente aéreo. A aeronave caiu ao mar e seu corpo nunca foi encontrado. O Ulisses Guimarães, ele vai ser como um símbolo perante a imprensa das mudanças de todo o processo de construção da Constituição de 1988. Aqui um exemplo de demandas, veja a quantidade de materiais que chegavam para emendas, para arrumar o texto que já tinha sido escrito e depois era reescrito, até chegar na versão final da Constituição de 1988, que é a Constituição que rege o período democrático e a nova República. A Constituição traz grandes avanços. Dentre os avanços, podemos dizer: o Sarney teria um mandato de 5 anos, os próximos presidentes ficaram 4 anos no poder, e havia, a partir de Fernando Henrique Cardoso, a possibilidade de eleição. Estabeleceu eleições diretas em todos os níveis, o voto sempre secreto, analfabetos que antes não podiam votar, agora podem votar se quiserem, e há também hoje o voto facultativo para aqueles entre 16 e 18 anos e para aqueles que têm mais de 70 anos. As atividades sindicais e a organização partidária, que foi proibida na ditadura, agora elas são livres. O pluripartidarismo é livre, ou seja, vários partidos. O debate, criou-se o horário eleitoral gratuito, um Tribunal Superior Eleitoral para fiscalização de todo o processo das eleições, as terras indígenas foram demarcadas, e este processo de demarcação das terras indígenas na Constituição de 1988 foi uma conquista do movimento indígena que foi até Brasília e pressionou os deputados para incluírem na Constituição o direito à terra indígena. Férias remuneradas com 1/3 do valor recebido, constitucional para trabalhadores com carteira assinada. Além disso, ela tem como fundamentos, no artigo 3º, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isto em 1988, ou seja, em 88 já se estipulava o fim de qualquer tipo de preconceito, como um elemento anticonstitucional. Infelizmente, ao longo da nova república, o racismo, o sexismo, a misoginia, a homofobia teve que ser combatida com novas legislações, como o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto do Índio, que foram criados. O Estatuto do Índio já é da ditadura civil-militar, mas depois nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, as políticas de cotas, ações afirmativas, a Lei de Ensino de História da África, da cultura afro-brasileira, a criminalização do racismo e a criminalização recente da homofobia. Estes processos, ao longo da nova república, mostram que, apesar da Constituição ter estabelecido que o preconceito não deveria ser aceito, isto não se tornou efetivo, não conseguiu atingir os seus objetivos. Foram precisas novas legislações para fazer cumprir o preceito constitucional de que o preconceito não pode ser aceito, porque todos são iguais perante a lei. Se observarmos as constituições brasileiras e o que elas trazem de avanço e retrocesso, observemos que a nossa primeira Constituição é de 1824.
ela era autoritária, tinha o Dom Pedro I com o poder moderador e o voto dependia da renda, ou seja, era um voto censitário. Quando a proclamação da República ocorre em 89, planejada a Constituição e promulgada em 91, e essa Constituição trazia o voto, mas ainda restringia para menores de 21, restringia para analfabetos, restringia para mulheres, que o costume não permitia, e era o Estado laico, a separação da religião católica. Em 34, nós temos ganhos como o voto secreto, que impedia o coronelismo e o voto de cabresto, as mulheres passaram a votar e a criação da justiça do trabalho. Em 1937, houve uma total regressão com a abolição dos partidos, com a censura, porque começou a ditadura Vargas do Estado Novo. Em 46, depois do fim do Estado Novo, no governo Dutra, era preciso retomar a democracia e estabeleceu-se que o presidente governaria por 5 anos e as pessoas teriam direito à greve, associação sindical e liberdade de opinião e expressão, agora numa democracia. Mas a ditadura de 64 vai novamente regredir e a Constituição de 67 vai estabelecer que os militares têm amplos poderes e os militares vão governar mais por decretos e atos institucionais, como o famoso AI-5. A Constituição de 88 traz o voto para analfabetos, jovens de 16 a 17 anos, voto obrigatório a partir dos 18, previsão de leis de iniciativa popular, eleições diretas, fim da censura aos meios de comunicação. Essa grande conquista da sociedade brasileira trouxe grande otimismo. No entanto, a economia no governo Sarney ia mal. O plano cruzado, que existiu antigamente, o plano cruzado, vem da palavra cruzado, que foi uma moeda que existiu no Brasil por muito tempo. Então, o plano cruzado, ele tinha como objetivo substituir a moeda da época, que era o cruzeiro, a partir de 86. E 1.000 cruzeiros passariam a valer um cruzado. A ideia, segundo o governo, era isso: 1.000 cruzeiros valeria um cruzado, fortalecendo a moeda. Só que havia a necessidade de promulgar rapidamente nova moeda e não podia se gastar muito, porque o próprio governo estava com restrições. Então, eles aproveitam as cédulas antigas e fazem carimbos nas cédulas antigas de cruzado. Então, aqui, por exemplo, temos aqui a primeira, uma cédula de cruzeiro. O governo, os bancos faziam o carimbo, que aqui vale 10 cruzados, até que fosse feita a cédula de 10 cruzados, que é esta de baixo. E a circulação dessa cédula com carimbo continuou. Essa troca de moeda, que tinha como objetivo a estabilidade econômica, não deu certo. Inclusive, o presidente pediu ajuda ao povo, pediu socorro ao povo para ajudá-lo na batalha. E o que o povo fez? O povo foi ser fiscal do Sarney. Quem eram os fiscais do Sarney? Eram grupos que iam a supermercados, lojas, averiguar o preço e se o preço estava subindo. E eles chamavam a polícia, faziam manifestações até mesmo violentas nas portas das lojas, quando viam que o preço subia demais. Os vendedores subiam o preço porque eles recebiam a mercadoria já com preço alto e repassavam isso para o consumidor. E é claro que também havia especulação, alguns aumentaram o preço demais. No mesmo dia, um produto poderia mudar de preço várias vezes. Como o cruzado não deu certo, o governo criou uma nova moeda chamada Cruzado Novo, que vai entrar em 1889. 1.000 cruzados vão valer um cruzado novo. E também vão usar carimbos nas notas antigas e até que fossem feitas as moedas
dos cruzados as moedas e notas de cruzados novos. Infelizmente, o cruzado novo também não conseguiu segurar a economia e o desenvolvimento. Diante dessa crise econômica, a população sai às ruas para protestar contra os altos preços. Aqui é um protesto em Belo Horizonte, né? Então, chega, né, de pacote, chega do cruzado, chega de participação nas decisões, congelamento real dos preços, valorização dos salários. Então, a população pedia que os preços não variassem tanto e que os salários tivessem um valor real de compra. A crise se expandiu, né? Durante todo o governo Sarney, a inflação não foi controlada. Em 1989, ocorreram eleições para o próximo presidente da República. E nessas eleições concorreram 22 candidatos de vários partidos, já que com o pluripartidarismo houve a possibilidade de criação de vários grupos políticos. Dentre esses muitos candidatos, destacam-se Covas, que depois foi prefeito de São Paulo, Mário Covas, Miguel Arraes, que foi governador de Pernambuco durante a ditadura civil-militar e depois voltou, retomou como um grande líder em Pernambuco, Fernando Henrique Cardoso, e depois do primeiro, o grande nome que foi o Fernando Collor de Mello, de um partido criado especificamente para as eleições. No primeiro turno, venceram o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e o Collor. O Collor tinha a seu favor a elite e a classe média, porque o Lula fazia parte do Partido dos Trabalhadores, que era a oposição na ditadura, ele era a oposição na ditadura, líder do movimento operário. E no segundo turno, o Lula foi apoiado, vocês estão vendo o Mário Covas, levantando a mão dele, o outro lado, Fernando Henrique Cardoso, e aqui no canto, o Miguel Arraes. Ele foi apoiado, inclusive o José Serra atrás também, ele foi apoiado pelos demais. O Collor, ele era jovem, considerado muito bonito, ele era de uma família tradicional e se colocava como um homem que ia construir o Brasil novo, né? De um partido de renovação nacional. E o Lula foi para a TV dizendo, levando otimismo para a população de que o Brasil poderia melhorar. Nessa primeira eleição que o povo brasileiro teve depois da ditadura civil-militar, primeira vez para escolher o presidente, o povo brasileiro escolheu para presidente, com 53,3% dos votos, Fernando Collor de Mello. Houve, na época, inclusive, beneficiamento da campanha do Collor em tempo e também na edição de debate, que não foi ao vivo, na edição do debate, dando mais tempo para o Collor. A Globo, a Band, fizeram debates que favoreceram na edição, nas perguntas, o Collor, e o próprio Collor reconheceu isso posteriormente. O fato é que o Lula era ligado muito à oposição, e aqueles que eram da elite, que estavam relacionados ao apoio à ditadura, que tinha acabado de acabar, tinha terminado há pouco tempo, perdão. Então, o Collor vence por pouco, mas vence. E quando ele assume, ele tem uma proposta que é o caçador de Marajá. Marajá seriam aqueles muito ricos que se aproveitavam de dinheiro público, né, que viviam em mordomia. Então ele prometia acabar com a corrupção e melhorar a economia. O que de fato aconteceu é que no governo Collor houve um grande escândalo de corrupção.
E para resolver a economia, ele toma uma medida drástica. A medida drástica tomada pelo Collor, que vai governar por 2 anos, 90, 92, foi bloquear o dinheiro da população. Dinheiro que havia na poupança, na conta corrente, o governo bloqueava e só deixava sacar uma parte. Esse dinheiro só foi recuperado há muito pouco tempo pelas pessoas, que o Estado devolveu com a indenização. Então, o governo pegou o dinheiro da população. Qual era a ideia? Confiscar o dinheiro para esse dinheiro render nos bancos. A população então não podia retirar o seu próprio dinheiro. Quem tinha feito uma poupança não podia retirar o seu próprio dinheiro. Na época, a ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, foi à TV e defendeu explicitamente que era uma forma de fazer a economia render, diminuir a circulação de tanto dinheiro, colocar o dinheiro no banco, o dinheiro render no banco. De fato, é uma política desastrosa, a população fica sem dinheiro, os bancos mantêm o dinheiro preso e causam uma revolta popular. E, enquanto isso acontece, vem um escândalo de corrupção. O irmão do presidente, Collor, vai até a revista Veja e afirma, em maio de 92, que existia um esquema de lavagem de dinheiro, ou seja, o dinheiro era roubado, ou dinheiro público era enviado para o exterior, para contas, e era passado como se fosse um dinheiro honesto. Mas não era, vinha de pessoas que faziam doações para conseguir vantagens em trocas. O tesoureiro da campanha eleitoral do Collor, chamado PC Farias, teria sido responsável. E o presidente, quando viu o irmão afirmando que o presidente da República era corrupto, chamou o irmão de louco. Mas as investigações mostraram que não. Foi criada uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar as denúncias e vieram à tona esquemas no Uruguai de empréstimos para a campanha de 89 e também contas fantasmas escondidas pelo Paulo César Farias, que era conhecido como PC, e essas contas, esse dinheiro que era um dinheiro sujo, foi usado para a reforma da casa da Dinda, onde o Collor morava. A casa da Dinda era o lugar onde o Collor morava. E tudo começou a ficar mais claro quando foram encontradas compras superfaturadas de uma entidade que a Rosane Collor, esposa do presidente, dirigia, e foi encontrado Fiat Elba, que era um Fiat Elba do presidente, que foi comprado com dinheiro sujo, dinheiro fantasma, e quem declarou isso foi o motorista do presidente para a revista Isto É, que levava as contas do Collor para o PC Farias pagar com esse dinheiro sujo que eles tramitavam por essas contas falsas. Com esse escândalo e sendo noticiado, tivemos um movimento muito famoso que foi os Caras Pintada. Jovens saíram às ruas pintando a cara de verde e amarelo e gritando fora Collor, por causa do esquema de corrupção e de todo o processo econômico. Veja, esses jovens, eles estão nos anos 90 e a redemocratização aconteceu há muito pouco tempo, 5 anos. A Constituição, 2 anos. Então, eles estavam imbuídos por esse espírito democrático muito recente ainda.
Eles vão então às ruas pedindo fora Collor, fora Collor. O presidente da República, para tentar ludibriar esta oposição que vai às ruas, vestidos de verde e amarelo, faz um discurso, e aí no discurso ele diz: amanhã, quem me apoia, vá às ruas de verde e amarelo. Ele sabia que os protestos eram todos de verde e amarelo. Os jovens vão às ruas, mas eles vão de preto. Eles se vestem de preto, contrariando o que o Collor disse. E só a televisão e as revistas é que conseguiam fazer essa transmissão. A mobilização desses jovens era muito grande em várias capitais. Começou o processo de impeachment de Collor. O impeachment seguiu e, diante de todas as acusações, ele foi considerado culpado pelo Congresso. Então a Câmara depôs o Collor. Faltava passar pelo Senado. O Senado, ele também depôs o Collor, mas antes de passar pelo Senado, o Collor tentou uma ação que foi renunciar à presidência, sair, deixar para o vice. Mesmo assim, ele foi considerado o presidente que sofreu impeachment, a renúncia não foi aceita, e ele ficou sem direitos políticos por 8 anos, não poderia ser elegível por 8 anos. Posteriormente, ele voltou a ser eleito pelo estado de Alagoas e hoje ele é senador da República. Com a deposição do Collor por causa do impeachment, quem assume a presidência da República é Itamar Franco, o vice. O Itamar Franco, ele vai ficar pouco tempo no poder, mas ele vai tomar o desafio de conter a inflação e criar uma moeda forte. Ele era muito caricaturado pelo seu topete. As revistas, os jornais, colocavam a entrada do Collor como um marco da democracia também, pela derrubada de um presidente corrupto, porque teve um movimento popular que pediu a deposição desse presidente. E o Collor chamou para ministro da Economia o Ciro Gomes, ministro da Fazenda, perdão, o Ciro Gomes, e uma equipe econômica que estava envolvida, desculpe, o Itamar Franco chamou para a equipe da economia, uma equipe econômica que já tinha passado pelas outras moedas, tinham criado as outras moedas, e foi pensando numa moeda que fosse forte, garantisse o poder de compra e não se desvalorizasse tanto, que não ficasse tão abaixo do dólar. E essa moeda foi planejada e lançada pelo ministro Fernando Henrique Cardoso, e essa moeda se chama real. O real foi, então, colocado em prática. Em 94 já estava em circulação. A moeda foi exibida como o grande trunfo para fazer a economia se restabelecer. E, de fato, ela se torna uma moeda forte, ela não se desvalorizou tanto em frente ao dólar, permitiu que o trabalhador conseguisse as compras necessárias e permitiu o crescimento nesse período final do governo Itamar. E por ter estado atrás do Real, pelo PSDB, ele concorre à presidência da República e ele vence. O Real, que foi a moeda que conseguiu salvar o problema econômico, ele vence. E o Fernando Henrique Cardoso toma posse em 1995 e ele vai ser reeleito. E ele vai sair do governo apenas em 2003. E no governo do Fernando Henrique Cardoso, teremos alguns pontos muito importantes, além da manutenção do Plano Real. Ele é eleito em primeiro turno, com 54% dos votos, e ele cria uma política de privatizações. É um governo neoliberal, de dar empresas estatais, vender empresas estatais.
acabou com o monopólio estatal do petróleo, vendeu empresas de telecomunicações e teve como decisão os juros elevados para conter a inflação. No período do FHC, o movimento do Sem Terra começa a ganhar projeção nacional. Eles começam a fazer assentamentos exigindo a reforma agrária e os grandes fazendeiros de terras que estavam, inclusive, devolutas, abandonadas, não entravam em negociação e não permitiam também que o governo fizesse a reforma agrária. A Constituição garantia a terra para o indivíduo, mas a população, grande parte, não tinha acesso à terra. Então, o movimento do Sem Terra ganha força na década de 90 e nós temos muitas manifestações e confrontos com policiais, como em Corumbiara e Eldorado do Carajás. Os movimentos sociais na década de 90 se fortalecem. Os movimentos por terra, por moradia e por direitos. No caso dos direitos dos povos indígenas, que continuam lutando para que as demarcações de suas terras sejam respeitadas. No âmbito diplomático, podemos destacar a criação do Mercosul, que envolve os países do Cone Sul, inicialmente Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, que favorece o comércio entre eles, fortalecendo a economia regional. Hoje, o Mercosul já engloba outros países, já incluiu e excluiu a Venezuela, mas perdeu muito da força original que tinha no governo FHC. O governo FHC consegue também aprovar uma emenda para se reeleger. Ele consegue se reeleger com 53% dos votos, e no segundo governo do FHC, a economia começa a apresentar mais problemas. A dívida interna aumentou de 108 para 328 bilhões, o que se deve para a União, né, o que os estados devem para a União. A paridade dólar-real prejudicava as exportações. A Força Sindical e a CUT, Central Única dos Trabalhadores, começaram a pressionar o governo por causa do desemprego, dos baixos salários, o número de desempregados cresceu, então a estabilidade do real ela não estava mais presente. No governo FHC, a partir de 96, foi criada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabelece toda a organização da educação nacional em educação básica, que hoje inclui educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ele cria os PCNs, que são referências para ensino, os temas transversais, ensino de ética, meio ambiente, educação sexual, cultura, diversidade cultural. Então, a lei máxima da educação no Brasil, que rege a educação no Brasil até hoje, foi criada também no seu governo, estruturando com o ministro Paulo Renato todo o processo de formação a partir da década de 90, calcado nessa diversidade e também de metodologias de ensino e considerando a educação infantil, a chamada pré-escola, hoje centros de educação infantil, como parte importante da formação do indivíduo. Então, a educação ela vai crescer muito com o Fundeb, que é o Fundo Nacional da Educação Básica, com destina-se aos professores, às escolas, uma parte da riqueza nacional já estabelecida em lei para que a educação seja de qualidade para todos. Então, esse é um dos grandes benefícios, além do plano real, além da estabilidade. O que é negativo nesse processo do governo Fernando Henrique, um número grande de privatizações e
não conseguir conter o aumento do desemprego, e no governo dele, apesar da economia ser contida, estável, ele não consegue resolver os problemas crônicos de desigualdade social. Nesta imagem, vocês podem observar como o Plano Real foi importante para controlar a inflação. Veja, em 88 era de 980%, 89, 1972%, 90, 1620%, 91 cai para 472%, sobe, 93 vai para 2.477%. Aí com o plano real, que vocês estão vendo aí em azul, é a inflação, que chega a um nível mais baixo em 1998. Então, se consegue um controle econômico positivo. As próximas eleições, Luiz Inácio Lula da Silva vencerá e assumirá a presidência em 2002, vai ser reeleito e manter-se no poder até 2010. A esquerda chega ao poder pela primeira vez, o PT torna-se o partido agora com mais poder político. E o governo Lula começa, e ele se inicia depois de uma campanha em que o PT buscou uma coalizão com outros partidos. Luiz Inácio Lula da Silva veio se colocar como aquele que resolveu os problemas da desigualdade social, da pobreza, e incentivar que aqueles que passassem fome tivessem a renda necessária para a alimentação, e se colocando não como um radical, como muitos pensavam, como muitos o colocavam como estereótipo. Ele vence as eleições e, no seu primeiro mandato, ele traz importantes mudanças. Primeiro, ele critica o neoliberalismo do FHC, e ele vai se eleger criticando isso, criticando o PSDB, criticando o PSDB que se preocupa mais com os banqueiros do que com os pobres, e vai fazer a imagem do Lulinha, Paz e Amor, uma expressão que ficou famosa pela revista, por uma carta que ele escreve ao Brasil, porque na primeira vez que ele tentou candidatura todas as vezes, desde 89, ele sempre foi colocado como radical, né? E o desemprego e a falta de crescimento do governo FHC, do segundo governo FHC, estavam ligados a juros, né? Ele diz que ele ia valorizar os mais pobres e ia diminuir a dependência brasileira em relação ao exterior. Ele cria dois programas muito importantes. O Fome Zero, que é um programa de erradicação da fome por meio da concessão de renda para famílias que vivem abaixo da linha da pobreza. E o Bolsa Família, que é um programa remodelado, que o Fernando Henrique já tinha, mas ele amplia esse programa e atinge milhões de famílias que recebem por mês determinada verba, que depois vai ser associada à presença do filho na escola, por exemplo, mas esse dinheiro vai permitir que milhões de brasileiros saiam da linha da miséria e da linha da pobreza. Além disso, o Luiz Inácio Lula da Silva consegue ser uma figura popular pelo seu passado de retirante, de operário, muito pobre. Então ele vai explorar essa ligação com os mais pobres. Nós chamamos já de lulismo, esse fenômeno que é bem parecido com o populismo de Vargas, que ele tem um controle muito grande sobre as massas. Então ele tem um apoio popular muito grande, e tanto que ele tem um índice de aprovação que ultrapassa 80%, que é espantoso para um presidente da República. Além desses programas que eu mencionei com relação à diminuição da pobreza, ele consegue fazer
relações comerciais com a África e com a China, ele não mantém uma dependência com os Estados Unidos, ele paga toda a dívida externa brasileira. Não se mantém mais dependente do FMI, ele mantém a dívida interna, mas acaba com a dívida externa. E ele consegue se tornar, pelo carisma, pelas ligações comerciais, uma liderança expressiva na América do Sul, na América Latina, e ele vai chegar nos BRICS, ou seja, nos países emergentes, né? A Índia, a Rússia. Essa liderança do Lula e essa diplomacia permitem que muito capital entre também no Brasil, muitas empresas vão crescer, vai ser um período de muito crescimento econômico, muitas empresas, ele vai estimular a empresa da construção civil, vai haver no Brasil uma crise, um aumento do número de empregos como nunca antes visto. Como vocês podem ver aqui neste gráfico, com relação à pobreza no Brasil. Ele entra em 2012. Veja como cai drasticamente 2012, 2013, 2014 a pobreza no Brasil. Depois já vai ter um crescimento, mas ele diminui drasticamente o número daqueles que estão na miséria extrema e erradica a fome no Brasil. O IBGE lança, a partir das pesquisas, que a fome no Brasil foi erradicada. E, no período Lula, há um grande escândalo de corrupção, que é o mensalão, que seria para que as leis que o presidente, o PT, queriam que fossem aprovadas, eles pagavam para os aliados, para os deputados, que votassem a favor dessas leis. Eles estavam comprando votos, e muitas vezes essas compras eram por cargos ou por dinheiro vivo. O escândalo do mensalão vai ser investigado. No governo Lula não vai chegar diretamente ao presidente. E já no fim do governo dele, descobre-se o pré-sal. Então, a extração de petróleo em áreas mais profundas, que daria ao Brasil uma riqueza extrema, e a possibilidade de investir em áreas sociais, como prometida na educação. Aqui é uma foto em que ele está reproduzindo um gesto do Getúlio Vargas, quando Getúlio Vargas lança a Petrobras na campanha do Petróleo é Nosso, é que o Luiz Inácio Lula da Silva também vai até lá e molha as mãos, e ele tinha perdido um dedo num acidente na fábrica, faz o mesmo gesto do Getúlio Vargas, lembrando essa ideia do petróleo como um elemento nacional que vai trazer riqueza. Ao sair da presidência, ele coloca para candidata Dilma Rousseff, que havia sido ministra no seu governo. Muitos ficam espantados com a escolha. Ela foi ministra de Minas e Energia, né? Economista, foi torturada durante a ditadura civil-militar por ser militante de um grupo de guerrilha armada, e a Dilma com o apoio do Lula, ela é eleita. E o primeiro governo Dilma, ele mantém muito das ações do governo Lula, do Fome Zero, Minha Casa Minha Vida, do estímulo à construção civil, construção de casas populares, o Bolsa Família, que é estimulado, a criação de secretarias especiais para as mulheres. No governo Lula foi criada políticas afirmativas de entrada nas universidades. No governo Lula foram criados os institutos federais,
e também as cotas para entrada. As universidades federais aumentaram, as vagas nas universidades federais também aumentaram. E a Dilma vai dar sequência a esse processo de expansão das universidades federais. Só que o Brasil entra num processo recessivo, a economia começa a ir mal. Em 2018 tem uma crise econômica mundial. Essa crise econômica não chega diretamente ao Brasil, mas depois ela chega e ela vai prejudicar a economia brasileira, o processo de exportações e de importações. E começa a ter um movimento também nas ruas de descontentamento com as condições sociais. Em São Paulo, por exemplo, há movimentos contra o aumento de preço das passagens de ônibus. E esses movimentos de rua começam a ser constantes. E começa um movimento pedindo o impeachment da presidente diante da crise econômica e dos escândalos que começam a aparecer na Petrobras, de que a Petrobras desviou dinheiro, que havia lavagem de dinheiro na Petrobras. Então, esses setores que foram às ruas pedir o impeachment eram, em sua maioria, classe média e elite e o empresariado descontentes com a política de Dilma Rousseff, que é do PT, da esquerda. O que acontece é que começa um processo também de investigação da chamada Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, ela se configurou pela descoberta, a partir de investigações da Petrobras, de outras formas de lavagem de dinheiro, em que eram indicados cargos por partidos, por exemplo, a diretoria de abastecimento da Petrobras era indicada pelo PP, e aí havia pagamento de propina para os partidos por ele estar lá. Então, os partidos pegavam dinheiro da Petrobras. O PT indicava diretoria de serviços, como Renato Duque. O Renato Duque o que fazia? As empresas contratavam empresas, essas empresas faziam serviço e passavam um determinado valor para o Renato Duque, porque ele contratou essas empresas. Isso é crime, tem que ter livre licitação. O PMDB, com Nestor Severo, também fez a mesma coisa. Então, o PMDB, o PP, o PT, estavam todos envolvidos. E a Odebrecht, com o presidente da Odebrecht, que foi preso, a Operação Lava Jato, sediada em Curitiba, começou a averiguar que construções no apartamento do ex-presidente Lula, teriam sido feitas, mas isso nunca foi provado, pela empresa em troca de favores, porque a empresa foi favorecida em muitas construções do governo. Com o escândalo da Lava Jato, que descobriu a corrupção, a lavagem de dinheiro, o governo Dilma ficou fraco. Mas o que vai levá-la a perder o mandato não é isso, porque ela não foi encontrado envolvimento com ela, é que ela fez a chamada pedalada fiscal, que é o nome que se deu depois. Ela teria feito gastos sem aprovação do Congresso, e isso é crime. No entanto, todos os presidentes faziam isso para conseguir fechar o orçamento, mas ela, o Congresso, levou isso como crime. O que de fato aconteceu é que os partidos do Congresso se uniram com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e favoreceram o impeachment dela, porque ela não, e o PT, não estavam dando espaços políticos que eles queriam. E a votação do impeachment dela, pelo crime de pedalada fiscal, foi um show que os deputados
disseram grosserias, elogiaram torturadores, falaram muitas ofensas, a expressão tchau querida e como se fosse uma salvação nacional, o impeachment da presidente. Ela se defendeu frente a todo o plenário por muitas horas, que não foi encontrado contra ela nenhuma acusação formal, inclusive ela foi depois considerada inocente do que o Congresso considerou crime. Ela perdeu o cargo e quem entrou no seu lugar foi Michel Temer, que governou de 2016 a 2018. O governo Temer foi marcado por grande impopularidade. O Temer ele não escondia seu descontentamento com a Dilma, houve ali um racha entre eles. Ele assumiu a vice-presidência e não tinha apoio popular. E ele vai buscar no seu governo estratégias. Haverá uma grande aproximação com os partidos que apoiaram o impeachment. E durante o governo do Temer ocorrerá uma série de medidas de contenção dos gastos públicos, que o Estado estava gastando muito com os programas sociais, então era preciso conter os gastos públicos. Então, neste período, algumas legislações foram criadas, como o congelamento por 20 anos de investimentos em áreas essenciais, como a educação, e congelando em patamares sem aumentar o número de gastos. Isso ocasionou, do movimento estudantil, principalmente, muitas participações, manifestações em ruas, exigindo fora Temer, e o governo terminou impopular, assim como começou, criando mais leis restritivas com relação aos gastos públicos. A economia continuou a piorar, e depois que ele acaba a presidência, é comprovada a vinculação do Michel Temer com corrupção, com os casos investigados, e ele é preso, passa a usar a tornozeleira eletrônica. Depois ele saiu e recebeu agora, recentemente no governo Bolsonaro, um cargo político internacional, cargo público internacional. No governo Temer, haverá as eleições para a presidência da República e uma grande polarização, um antipetismo muito grande, ou seja, uma crítica forte à esquerda, que vem sendo construída desde o impeachment de Dilma Rousseff, o uso de fake news divulgadas por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por Twitter, é muito grande. A extrema-direita, os negacionistas, passam a interferir muito em partidos que tomam essas visões conservadoras e utilizam como uma linguagem patriótica de defesa da nação. Esses grupos de extrema direita começam a emergir agora no final de 2018, 2019, 2020. Jair Messias Bolsonaro é eleito presidente da República, e a eleição do presidente que foi favorecida principalmente pelos empresários, pelos conservadores, pelos religiosos, lançou uma bipolarização extrema de direita e esquerda. A esquerda brasileira se fragmentou e a direita foi se fortalecendo. O governo de Jair Messias Bolsonaro enfrenta uma série de problemas com relação à empregabilidade, ao número de pessoas que voltaram à linha da pobreza, e nos 2 anos de governo
Até então, houve uma pandemia em que as discussões sociais duvidaram da capacidade do executivo de lidar com a pandemia. Os casos de preconceito, racismo, os conflitos sociais ampliaram-se e o Brasil ainda tem muitos gastos, precisa melhorar importação e exportação, investir em produtividade e resolver um grande problema ambiental, já que o desmatamento cresceu. Este é o panorama do momento histórico atual. Quero agradecer a você que acompanhou essas aulas, desejo sucesso e muito obrigado.